Eu queria propor aos senhores um formato totalmente interativo. Qualquer pergunta, a qualquer momento, sobre qualquer assunto. Não tem pergunta fora, não tem resposta errada. Sexta-feira está tudo liberado, amanhã é sábado, não é? O dia mais feliz da semana. Então, hoje é para a gente conversar. Até para que vocês me digam, olha, aqui na 21ª região, nós fazemos diferente e funciona melhor. Né? Porque eu levo muitas boas práticas dos locais para onde eu vou, lá para o Rio Grande do Sul. Né? Assim como venho trazer para os senhores algumas ideias de como nós podemos fazer determinadas condutas processuais na execução. Vou dar um exemplo rápido. Alô? Deu, acho que deu. Vou dar um exemplo rápido. Inventário. Vocês fazem letra A ou letra B? Letra A, apura o valor e habilita no inventário e espera. Letra B, apura o valor, expede o mandado de citação e penhora, o nosso oficial cumpre o mandado, cita, penhora, remove e prossegue com atos de leilão, e o processo vai até o pagamento do credor trabalhista. Em alguns lugares se faz letra A, o que juridicamente é correto. Só que não é eficaz. Por quê? Porque habilita e espera, espera e espera. Porque o processo de inventário demora demasiadamente. Se tiver conflito entre os herdeiros, esqueça. Né? Porque aí é que demorará mesmo. Mas às vezes nós quereríamos fazer letra B e não sabemos como poderíamos fundamentar, e por achar que não tem fundamento, acabamos não fazendo. Pois o fundamento para fazer letra B é o artigo 29 da Lei de Executivos Fiscais, que diz que o crédito fiscal não se submete à habilitação em inventário. É sobre esse tipo de possibilidade de interpretação que eu venho trazer aos senhores algumas ideias. Né? Fazer letra A é jurídico, só que não funciona, não é eficaz. Fazer diferente é fazer letra B. O nosso oficial de justiça vai ao cartório, pega os bens a inventariar, elege aquele de maior apelo comercial, faz a penhora, intima o inventariante, se houver embargos, o juiz enfrenta os embargos, agravo de petição, o tribunal julga o agravo de petição e o processo depois avança para leilão. Né? Mas muitas vezes, quando nós adotamos letra B, a simples penhora já provoca o pagamento. Então, adotar letra B é ter uma execução mais eficaz. Aqui na 21ª região, os senhores fazem letra A ou letra B? Letra A. E como é que fica o diretor de secretaria quando o exequente volta pela 8ª vez e pergunta? Ele diz assim, olha, já habilitamos o crédito, agora depende do juízo do inventário. Ele vai vir a 9ª vez, a 10ª vez, e o diretor de secretaria possivelmente vai dizer a mesma coisa para ele. Tá? Agora, se nós adotamos letra B, possivelmente nós consigamos resolver esse processo mais rapidamente. Vamos imaginar que o falecido devedor deixou um veículo. Penhora, remoção, alienação antecipada. Removeu o bem, muitas vezes ocorre o pagamento.
anunciou a alienação antecipada, muitas vezes provoca o acordo. Porque agora, em se tratando de veículo automotor, a regra é, pelo novo CPC, alienação antecipada de imediato, automaticamente. O novo CPC criou, e essa é uma das novidades, nós vamos falar sobre isso, uma presunção absoluta de depreciação econômica quando o bem penhorado for veículo automotor. O espírito pragmático do legislador do novo CPC em relação a isso é notável, porque todo mundo, ou quase todo mundo, tem veículo. E ninguém consegue organizar mais a sua vida sem contar com o veículo. Se é veículo automotor o bem penhorado, a alienação é antecipada, é automática, é imediata. Quando eu comento com os senhores isso, eu imagino que alguns dos senhores já estão pensando em termos de política judiciária mais efetiva. Por quê? Porque eu posso direcionar a execução para veículos, porque o veículo eu penhoro, eu removo, eu faço alienação antecipada. E com isso, eu consigo, muitas vezes, o pagamento anterior aos atos de alienação, né? Seja por remissão, seja por conciliação. E se eu não consigo, eu consigo alienar o bem rapidamente. E aí vocês que têm a ferramenta eletrônica de pesquisa de veículo, podem agregar a essa política judiciária um ato inicial de pesquisa para eleger o melhor dos veículos disponível. O veículo que não tem nenhuma restrição. Pesquisa, já coloca no mandado qual é o veículo, já determina a remoção e já anuncia no despacho que vai fazer alienação antecipada. Pesquisa, penhora, remoção, alienação antecipada. Está formado o círculo de uma política judiciária de maior efetividade na execução na vara. Vai funcionar para todos os casos? Não. Mas funcionará para os casos em que o devedor tem veículos. Bem, nós temos uma quantidade de material didático bastante expressiva e eu vou pedir licença aos senhores para que nós possamos avançar mais rapidamente no exame desses slides e, por favor, interrompam, perguntem, façam considerações para que nós possamos juntos ir trabalhando esses temas. Essa referência ao professor Antônio Álvares da Silva tem uma razão de ser. É uma das pessoas que teve uma proatividade mais efetiva entre os nossos grandes teóricos. Ele recebe o recurso ordinário no TRT de Minas Gerais, termina o voto e abre um parágrafo mais ou menos assim, primeira pessoa do singular: determino, com fundamento no artigo 466 do CPC, a expedição de mandado de registro da hipoteca judiciária constituída pela sentença trabalhista condenatória, ponto. Espeça-se mandado de registro da hipoteca judiciária, ponto. Cumpra-se independentemente do trânsito em julgado, ponto. Recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho. E o TST julga desde o início a determinação de hipoteca judiciária de ofício pelo juiz, é compatível com o processo do trabalho e não implica julgamento extra petita. Hoje, a SDI 1 resolve essa matéria
a unanimidade, pela compatibilidade. Tá? A hipoteca judiciária é uma das técnicas que ajuda a melhorar a performance na execução. Nós vamos falar sobre ela. Aqui uma referência rápida. Eu vi que alguns dos senhores imprimiram os slides, outros optaram por colocar no notebook e trouxeram. E essa referência aqui ao sistema da Common Law é, na verdade, uma espécie, doutor Ricardo, de convite a uma visita ao direito comparado. Mas por que visitar o direito comparado, professor, se o sistema brasileiro é o sistema de civil law e não de common law? É porque se nós não temos o instituto do chamado contempt of court, que há no direito da common law, nós temos que procurar no nosso sistema as diversas potencialidades que estão dispersas de maneira difusa no sistema brasileiro, para extrair destas potencialidades uma capacidade de solução mais efetiva. O verbo to contempt significa desprezar, desconsiderar, desrespeitar a corte. O desprezo à corte é sancionado com prisão civil. No direito americano, no direito australiano, no direito inglês. Mas, professor, nós não temos um contempt of court, não é verdade? Nós não temos, mas há quem enxergue, por exemplo, no 139.4 do CPC, uma espécie de embrião que nos aproximaria do sistema de common law, porque lá está dito, o juiz poderá determinar as medidas necessárias, e aí diz, subrogatórias, coercitivas, indutivas, mandamentais, para fazer cumprir as decisões judiciais, inclusive aquelas em que a obrigação seja cumprir obrigação de natureza pecuniária. Mas eu omiti de propósito um vocábulo que está no artigo 139.4 do CPC. Ele não diz apenas as medidas necessárias, ele acrescenta o vocábulo todas. Esse vocábulo todas não existia no Código de 73. No Código de 2015, existe. Esse todas significa alguma coisa. Marinoni vai dizer, a execução de crédito tornou-se mais aguda no CPC de 2015. E é essa agudeza, essa severidade da execução de crédito do CPC de 2015 que pode ser recepcionada pelo processo do trabalho. Todas as medidas necessárias. Isso significa muita coisa. O professor Edilton Meirelles, quando examina esse preceito, usa o vocábulo imaginação. As medidas necessárias são aquelas que estejam na imaginação dos juízes. Tá? E aí nós já pensamos em medidas de restrição de direitos, como, por exemplo, a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, a apreensão de passaporte, a apreensão de cartão de crédito, bloqueio de acesso a serviços de internet, de TV paga. Perguntaram na Bahia, professor, podemos cortar o ar-condicionado? Não, não podemos cortar o ar-condicionado. Não podemos incidir em violação a direito fundamental do executado. Mas se direito fundamental do executado não for violado, podemos adotar medidas diversas
de restrição de direitos. Bem, vamos ganhar velocidade. Nas ordenações filipinas, o executado era preso se a execução demorasse mais do que 3 meses. O que acontecia? A execução nunca demorava mais do que 3 meses, porque ele era preso e recorria preso. E o recurso não tinha efeito suspensivo. A execução terminava antes de 3 meses. Na liquidação, da mesma maneira, aqui os dispositivos que tratam na Constituição da duração razoável do processo, assim se eu pudesse sugerir que anotassem uma palavra ao lado desse slide para os nossos magistrados e servidores, eu sugeriria que anotassem norma de sobredireito processual. Norma de sobredireito, uma palavra só, processual. No sentido de que é uma norma que irradia eficácia para todo o sistema jurídico procedimental trabalhista. Figura como um farol que orienta permanentemente o magistrado a velar pela rápida solução dos processos. Aqui a regência legal da execução trabalhista, o 889, nosso conhecido. Aqui a ordem sucessiva desta aplicação. E aqui nós começamos a entrar mais concretamente na questão da legitimação passiva na execução. Nós substituímos a expressão fiscal por trabalhista, a execução trabalhista, e vamos encontrar no inciso 5º um elemento importante de elaboração jurídica para identificar legitimados passivos na execução. O responsável nos termos da lei por dívida trabalhista. O responsável nos termos da lei. Qual lei? Quais leis nos permitem fazer a integração? Nós vamos ver essas leis, né? O primeiro legitimado é o devedor. Os legitimados por substituição são, como regra geral, os sócios. Fiador, espólio, massa falida, responsável por termos da lei, nos termos da lei por dívidas, e sucessores. Não são sujeitos passivos da execução, mas são responsáveis. Podemos pensar, por exemplo, aqui, imediatamente, na figura da pessoa natural dos sócios. É aquilo que nos vem à consideração imediatamente quando falamos em responsáveis secundários. O devedor, o empregador reclamado, o tomador de serviços na terceirização. Podemos pensar nas empresas do grupo econômico em razão da solidariedade. A empresa sucessora. E aqui uma novidade. A empresa sucedida. Esta novidade tem passado por nós sem ser percebida. Como assim, professor? A empresa sucedida, de acordo com o artigo 1146 do Código Civil, desde 2002, é responsável solidária com a sucessora pelos débitos que se constituíram enquanto ela, empresa sucedida ou empresa antecessora, estava à frente do negócio. Isso significa que o polo passivo da demanda pode ser constituído de forma dúplice, sucessora
e sucedida, sucessora e antecessora. A antecessora tem responsabilidade solidária pelas dívidas que se constituíram quando ela estava à frente do negócio. E desta responsabilidade solidária, ela não se livra de acordo com o Código Civil de 2002. O 1146 precisa ser revisitado pela magistratura do trabalho, pelos servidores do seu trabalho, para perceber que ali tem potencialidade. Professor, para mim isso é uma novidade. Eu gostaria de pensar, mas eu me sentiria mais seguro. Eu me sentiria mais seguro se o senhor me desse um argumento de autoridade onde eu pudesse pesquisar para saber que essa não é apenas a sua opinião pessoal. Porque eu estou achando interessante, mas estou inseguro. Ok, anotem aí. O direito... Não. O novo Código Civil, é o nome da obra, o novo Código Civil e o direito do trabalho. Editora LTR, Edilton Meirelles. O professor Edilton Meirelles fala da aplicação desse dispositivo na execução trabalhista e sustenta a possibilidade dessa legitimação passiva da empresa sucedida, da empresa antecessora. Empreiteiro principal, fiador, hipótese rara na nossa jurisdição, embora seja comum nos executivos fiscais. O espólio, vejam aqui o dispositivo do qual eu falava anteriormente. O credor fiscal não está obrigado a habilitar o seu crédito em inventário. Ele continua executando o crédito no próprio executivo fiscal. Se o credor fiscal não está obrigado a habilitar o seu crédito em inventário, o credor trabalhista, que está no topo da pirâmide da classificação de créditos, de acordo com o artigo 186 do CTN, também não estará obrigado a fazê-lo. Tá? A exposição de motivos da Lei de Executivos Fiscais tem um item 4º que diz assim: nenhum crédito deverá ter um procedimento tão favorável quanto o crédito público. Está falando do crédito fiscal, com exceção dos créditos trabalhistas. Então, esta é a construção hermenêutica a partir da qual nós podemos sustentar a aplicação do artigo 29 da LEF nas execuções trabalhistas, para que nós possamos fundamentar a nossa opção por realizar, nesses casos, a letra B. Abandonando a prática da letra A, de habilitação, porque é uma prática que se revela de baixa eficácia. Tá? Porque o processo do inventário demora muito. Se tiver conflito entre os herdeiros, então demora muito mais. E o processo trabalhista fica aguardando pela solução do inventário indefinidamente. Portanto, não é necessário fazer habilitação no inventário, não é necessário aguardar pelo fim do inventário, e o próprio juízo trabalhista expede o mandado de penhora. Se conseguirmos penhorar dinheiro, possivelmente a situação se resolve imediatamente. Se não conseguirmos penhorar dinheiro pelo sistema Bacen-Jude, vamos fazer pesquisa patrimonial, vamos tentar localizar bens que nós, penhorando, podemos remover, é o caso de veículos, e depois vamos pesquisar bens imóveis. Pergunto aos senhores, que tipo de ferramenta vocês utilizam para pesquisar bens imóveis?
DOI, Infojude, Arispe, indisponibilidade, PTU, CENIB também, DIMOB, CENIB. Mas, professor, a CENIB não foi criada para fazer pesquisa patrimonial. Não foi. Mas eu percebo que muitas varas do trabalho utilizam a CENIB para fazer pesquisa, dando à ferramenta um uso mais extensivo do que aquele para o qual a ferramenta foi concebida originariamente. Lá na vara do trabalho, em Carazinho, no Rio Grande do Sul, nós fazemos hipoteca judiciária, na sentença. E usamos a CENIB para fazer a hipoteca judiciária. Comandamos a indisponibilidade e, depois que recebemos a resposta, liberamos as indisponibilidades em excesso e ficamos só com aquela necessária para aquele processo. Massa falida aqui é uma solução relativamente tranquila na nossa jurisdição. Libera-se o depósito recursal para o reclamante. A legislação pela qual nós adotamos esse procedimento. Aqui a consolidação dos provimentos da Corregedoria Geral. E aqui uma ementa da jurisprudência lá da 4ª Região. Uma mera ilustração. E aqui, para reflexão dos senhores, uma pergunta. Se podemos fazer desconsideração da personalidade jurídica em relação à massa falida. Para redirecionar a execução contra os sócios. A mesma pergunta, mudando o que tem que ser mudado, poderia ser: e na recuperação judicial, também podemos fazer? Aqui, a resposta é uma resposta afirmativa. Podemos fazer desconsideração em relação à falência e podemos fazer desconsideração em relação à recuperação judicial. Quando o STJ julga o conflito de competência entre o juiz do trabalho e o juiz de direito, o STJ adota a seguinte diretriz hermenêutica. Quando o ato de penhora do juiz do trabalho atinge patrimônio da pessoa jurídica, caracteriza-se conflito positivo de competência. E o conflito se resolve em favor do juízo universal da falência, do juízo da recuperação judicial. Entretanto, quando o ato de penhora do juiz do trabalho atinge o patrimônio da pessoa natural dos sócios, o STJ diz: neste caso, não há conflito de competência. E a juridicidade do ato de penhora fica circunscrita à sua avaliação pela jurisdição trabalhista, seja em sede de mandado de segurança, seja em sede de agravo de petição. É a jurisdição trabalhista que vai dizer: a penhora determinada pelo juiz subsiste ou não subsiste. Mas não há conflito. Como nós perdemos sempre o conflito no STJ, nós temos que evitar determinar a penhora de bens da pessoa jurídica. Redirecionar contra os sócios e atingir o patrimônio da pessoa natural dos sócios. Porque aí não há conflito. E como é que nós fundamentamos
a decisão que vai determinar a desconsideração e o redirecionamento? Nós vamos fundamentar, por exemplo, no artigo 28, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor. Vou repetir. Artigo 28, parágrafo 5º do CDC, que diz que sempre que a personalidade jurídica for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos, é possível desconsiderar a sua existência episodicamente. Pois não. Professor, só para crescer o debate, aí, aquelas situações, tanto da massa falida como da recuperação judicial, que a gente tem observado na prática também, a blindagem. Qual é a situação? Utilizam a recuperação judicial, os sócios muitas vezes, ela existe, mas estão aí a letrada de 180 dias, mas estão aí perdurando por anos e anos, enquanto isso eles abrem as novas empresas saudáveis. Essa situação lá que vocês têm se deparado, a gente tem visto isso na prática com a recuperação e também com algumas massas falidas, e temos dado encaminhamento à formação de grupo econômico. Lá, assim, como seria lá essa situação? Lá? Perfeito. Quero agradecer pela intervenção. Como é o seu nome, colega? Jácio. Porque, muito importante, a lei de recuperação judicial está se transformando, por deformações, numa lei do calote pré-ordenado. Tá? Lá na 4ª região, acontece isso. Preparam tudo, organizam o pedido de recuperação judicial, quando está tudo certinho, demitem os trabalhadores, não pagam rescisórias, e quando chega na audiência, diz assim, não, tem que habilitar lá na recuperação, vai receber daqui a 1 ano, daqui a 1 ano e meio, daqui a 2 anos. Tá? Então, nós temos que encontrar mecanismos para enfrentar essa questão. Nós estamos trabalhando também nesse sentido. Primeiro, trabalhamos com desconsideração, para tentar encontrar patrimônio dos sócios. Fazemos pesquisa para descobrir grupo econômico, porque, às vezes, quem está em recuperação integra grupo econômico e o grupo não está. Então, trabalhamos aí com a responsabilidade solidária do artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, né? E vamos trabalhar com ferramentas de pesquisa, como junta comercial, como, me auxiliem, como é aquela ferramenta em que a gente localiza os CNPJs também, mas eu tinha pensado numa outra ferramenta. O Bacen CCS pode nos ajudar a pesquisar o representante que movimenta as contas bancárias. Né? Daqui a pouco eu me lembro, quem sabe, dessa ferramenta que nos permite fazer esse tipo de pesquisa. Mas aí nós temos que trabalhar com essas alternativas. Né? Desconsideração para redirecionar os sócios, fazer pesquisa da existência de grupo econômico, a junta comercial vai nos ajudar nesse sentido, o Bacen CCS pode nos ajudar nesse sentido, né? E podemos, inclusive, usar outras ferramentas para cruzar dados, né? Mas vamos ter que trabalhar com inteligência da informação, fazer pesquisa, fazer cruzamentos e tentar identificar caminhos para seguir. Responsabilidade dos sócios, o sócio que se beneficiou do trabalho. Primeiro os sócios atuais, depois os sócios remotos, é também a previsão da reforma trabalhista. E aqui começo a mostrar aos senhores alguns dos dispositivos que podem ser objeto de integração para fazer aplicar na execução trabalhista a legitimação passiva que está prevista no artigo 4º, inciso 5º da Lei de Executivos Fiscais. O CPC, quando estabelece responsabilidade do sócio nos termos da lei. O artigo 28, parágrafo 5º do CDC, que mencionei anteriormente. A lei das SAs, atribuindo responsabilidade ao acionista controlador, ao administrador que proceda com culpa
na atribuição de suas obrigações ou violação da lei, culpa, negligência, deixar de cumprir norma que estabelece obrigação trabalhista, responsabilidade por culpa, violação da lei que determina o cumprimento de obrigações trabalhistas. Vejam que o administrador responde pessoalmente. E aqui, sem distinção, se ele é administrador acionista ou se ele é administrador empregado. É administrador? É. Tem responsabilidade pessoal. A lei das SAs exige do administrador uma tal exação, uma tal expertise, uma tal excelência na sua conduta legal, na sua conduta moral, que torna ele responsável pessoalmente, para que a SA não se transforme numa degeneração. O artigo 34 da Lei de Crimes contra a Ordem Econômica também é um dispositivo que nos permite fazer esta integração para fazer desconsideração. E aqui, vejam a similitude do dispositivo que trata da proteção ao meio ambiente com o artigo 28, parágrafo 5º do CDC. A redação é muito parecida, sempre que a personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos, né? Só muda de consumidor para meio ambiente. O artigo 50 do Código Civil, o 1016. E aqui queria fazer uma breve consideração de natureza jurídica aos senhores, que é o problema da aplicação do CDC e da Lei de Proteção ao Meio Ambiente na execução trabalhista. Nós podemos fazer esta aplicação por força da previsão dos artigos 8º da CLT e 769 da CLT no processo do trabalho, porque tanto em relação ao consumidor quanto em relação ao trabalhador, a relação jurídica de direito material é uma relação de assimetria, de desigualdade. Nós temos, nos dois casos, a figura do hipossuficiente. E é essa condição de assimetria, de desigualdade, que permite um tratamento juridicamente favorecido para o sujeito economicamente hipossuficiente. Só que há um segundo elemento que é importante para que nós conformemos a nossa convicção quanto à juridicidade dessa aplicação. É que na relação de consumo, nós estamos diante de relação jurídica de direito material de trato instantâneo. Pagou a passagem, viajou. Pagou o produto, levou para casa. Trato instantâneo. A subordinação não é permanente, não é contínua, não é de trato sucessivo. Na relação de direito material trabalhista, a relação é de trato contínuo. A subordinação é de trato contínuo, permanente. Calamandrei, quando vai tratar desse assunto, usa uma expressão mais dramática, ele fala em escravidão da necessidade. O professor José Augusto Rodrigues Pinto é mais poético e fala de uma difusa coação permanente. Né? No nosso caso, além da presença da hipossuficiência nas duas hipóteses, nós temos a circunstância do trato sucessivo da relação jurídica de direito material a nos demonstrar que essa aplicação é possível, é jurídica, é razoável. Sucessão trabalhista e sucessão hereditária. A trabalhista
nossa conhecida. Tá? Eu sugeriria aos senhores que anotassem ao lado, para quem tem os slides, para quem não tem uma anotação isolada, novamente aqui o artigo 1146 do Código Civil. Mas, professor, eu tive dando uma olhada na reforma trabalhista, e a reforma trabalhista diz que só tem solidariedade da antecessora quando houver fraude. É verdade? É verdade. Mas, professor, então o 1146 do Código Civil é mais avançado do que a reforma trabalhista? É mais avançado, porque estabelece solidariedade sem exigir a fraude. Mas, professor, como é que nunca ninguém nos falou isso? Humberto Gessinger, dos engenheiros do Havaí, um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Vamos começar com Humberto Gessinger, né? Depois vem os Titãs, depois vem Legião Urbana. Vamos misturar um pouco de poesia, porque amanhã é sábado, doutor Bento, não é? O dia mais feliz da semana, as pessoas já estão começando a sorrir, né? E quando as pessoas começam a sorrir tratando de execução, bom, aí é tudo de bom, né? Porque é um tema desafiador, é um tema instigante. Sucessão trabalhista. Completa a transmissão de créditos e assunção de débitos. O que eu queria chamar a atenção dos senhores é para esse conceito de Maurício Godinho Delgado, que é mais avançado do que o conceito de Délio Maranhão. É mais avançado do que o conceito de Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena. Délio Maranhão e Ribeiro de Vilhena vão dizer: só há sucessão se o trabalhador tiver trabalhado para a empresa antecessora e também para a sucessora. Maurício Godinho Delgado diz: não precisa ter trabalhado para a sucessora. Não há essa necessidade. A continuidade da prestação laborativa não é um requisito para essa corrente interpretativa. Vale dizer, a corrente interpretativa de Maurício Godinho Delgado é muito mais consentânea com a contemporaneidade, em que a dinâmica econômica exige uma interpretação mais tutelar, mais protetiva, mais adequada à rapidez com que as empresas se estabelecem, desaparecem, se transformam, criam-se outras, né? Uma nova razão social, um novo endereço, né? Então, esse é um elemento conceitual que nos ajuda. Por quê? Porque se nós trabalharmos com o conceito de Délio Maranhão, nós vamos chegar à conclusão, em muitos casos, de que nós não podemos responsabilizar a sucessora, sob o fundamento de que não teria havido efetiva sucessão trabalhista, se nós exigirmos a presença do requisito da continuidade na prestação dos serviços para a empresa sucessora B. Mas se nós nos satisfizermos com o conceito do professor Maurício Godinho Delgado, nós poderemos dizer, mesmo que o reclamante Pedro não tenha trabalhado para a empresa sucessora B e tenha trabalhado apenas para a empresa antecessora A, é possível responsabilizar a sucessora, porque a aquisição do estabelecimento significa assunção de créditos e débitos. Configura a sucessão trabalhista e permite, com fundamento nos artigos 10 e 448, responsabilizar a empresa sucessora. O sucessor responde por todas as dívidas, inclusive as anteriores, ao trespasse do estabelecimento.
Trespasse. Transferência. É possível sustentar solidariedade entre empregador, sucessor e empregador sucedido? Sim. Qual seria o fundamento? Artigo 1146 do Código Civil. Edilton Meirelles, o novo Código Civil e o Direito do Trabalho, editora LTR. Né? Vai lá, localiza nos comentários ao 1146 a doutrina do professor Edilton Meirelles, faz um arquivo de um parágrafo e na semana que vem já começa a trabalhar com uma noção de conceito de responsabilidade solidária da empresa antecessora, que até hoje não estava no nosso horizonte. Porque nós não percebemos que, nesse particular, o Código Civil estabeleceu, como em outros preceitos, responsabilidade dos sujeitos econômicos, socialidade, eticidade. O 1146 é uma porta fechada a manobras fraudulentas. Porque, senão, o antecessor entregaria sempre apenas as obrigações para o sucessor e ficaria livre, ficaria isento. O Código Civil diz não. Isso não é adequado, isso não é ético, isso não é social, isso não é responsável. Vamos deixar o antecessor responsável. A reforma trabalhista, quando estabelece esta solidariedade apenas na hipótese de fraude, está a um passo atrás do Código Civil. Tá? E nós, que temos que trabalhar com a teoria do diálogo das fontes formais de direito, sabemos que podemos nos deslocar do subsistema legal trabalhista para o CDC, para o CTN, para o CPC, para o Código Civil. Tá? E fazemos isso utilizando a teoria do diálogo das fontes. Teoria do diálogo das fontes formais de direito. As fontes formais de direito dialogam, interagem, coordenam-se entre si e nos permitem resolver problemas no sistema que, se nós ficamos isolados em apenas um sistema, nós não conseguimos resolver. O STJ aplica a teoria do diálogo das fontes e cita a teoria nas ementas dos acórdãos há muitos anos. O STJ, neste particular, está à frente do Tribunal Superior do Trabalho, que precisará trabalhar com esse conceito de teoria do diálogo das fontes para resolver de maneira mais adequada determinadas situações. Ah, pois não? O artigo 1146, duas questões. O artigo 1146 ele traz um lapso temporal de 1 ano para efeito de exigibilidade dos créditos. Então, minha pergunta primeira é, como fica a questão desse lapso de 1 ano da hipótese dos créditos trabalhistas, da solidariedade? O segundo, o artigo 942 do Código Civil, como ao tratar da responsabilidade por atos ilícitos e estabelecer responsabilidade subsidiária, também pode ser aplicado como fundamento para responsabilizar subsidiariamente, partindo da compreensão de um ato ilícito como um ato contrário ao direito, um ato que não cumpre a legislação trabalhista, ele é um ato contrário ao direito, à legislação trabalhista? Ótimo. Muito boas as duas questões. Deixa eu perguntar o nome do colega. Herman. Excelente, Herman. Herman, primeira questão. Limite de prazo de 1 ano do 1146. Edilton Meirelles. 2 pontos. Travessão. Não se aplica esse limite ao processo do trabalho. Aplica-se ao direito civil. Essa é a resposta que ele dá. Eu trabalho sem essa limitação. Tá? Segunda questão. É possível sustentar solidariedade
no caso de responsabilidade civil, de todos os sujeitos que participam da relação jurídica de direito material. Essa responsabilidade solidária está prevista para a responsabilidade civil. Né? Me parece que nós poderíamos, vejam a delicadeza do verbo, poderíamos sustentar a aplicação extensiva deste preceito para resolver determinadas situações na nossa jurisdição, não apenas na matéria de responsabilidade civil, mas fazermos uma interpretação extensiva desse preceito para dele extrair responsabilidade solidária, trabalhando com teoria do diálogo das fontes. Né? Achei excelente as considerações, Herman, muito obrigado. E a gente, com isso, vai tentando abrir possibilidades. Aqui, uma segunda questão que, às vezes, nos deixa em dúvida. A sucessora não participou do processo. A sucessão só vai se caracterizar no curso da ação. A ação é proposta contra a empresa antecessora A. No curso do processo, a antecessora A vende o estabelecimento para a sucessora B. A pergunta é possível redirecionar a execução para a empresa sucessora B, que não participou da fase de conhecimento do processo? Sim. Como é o seu nome? Vejo que a Aline responde sim, afirmativamente e com convicção. Mas eu fico na dúvida em relação à sucessão que ocorreu antes da fase de conhecimento, porque eventualmente se depara com casos em que a sucessão era prévia e se pede só na fase de execução a inclusão do sucessor. Eu não tenho interferido nessas hipóteses, nesse segundo caso, mas quando a sucessão é posterior, me parece ser possível. Quando é anterior, a mim parece que não, porque não me parece razoável que o contraditório, que a sucessora não tenha podido participar do contraditório na fase de conhecimento, seja incluída só na execução se a sucessão for antecedente. Ótimo. Na hipótese da pergunta, a situação é um pouco mais fácil, mais simples, porque a ação havia sido proposta contra a empresa antecessora A, no curso do processo é que ocorre a sucessão trabalhista. Né? Então, neste caso, a resposta é uma resposta afirmativa de que é possível redirecionar contra a sucessora B. E o contraditório? O contraditório, vai dizer Manuel Antônio Teixeira Filho, foi travado com quem de direito? A empresa antecessora A, que à época era a empregadora. A sucessora, quando adquire, tem que fazer investigação, tem que fazer auditoria, porque está adquirindo ativo e passivo, créditos e débitos. Então precisa ter esse cuidado, porque está comprando o bom e está comprando o ruim também. Né? Está levando ônus e bônus. Então, o contraditório vai se estabelecer no devido processo legal em relação ao empregador contra quem a ação foi proposta. Né? Vocês vão encontrar isso em Manuel Antônio Teixeira Filho, no curso de processo do trabalho, e vão encontrar isso também na monografia dele, Execução no Processo do Trabalho. Tanto o curso quanto a monografia pela editora LTR. No caso trazido pela colega Aline, né, nós estamos diante de uma situação um pouco distinta, que talvez justifique esse tipo de cautela, esse tipo de preocupação, esse tipo de construção. Né? Nós teríamos que ver, no caso concreto, como é que isso realmente se caracteriza
para verificar se esse redirecionamento seria possível ou se não seria possível. Datas de transferência, etc, etc. Sucessão hereditária. Aqui nós podemos passar mais rapidamente. Aqui parece que já conversamos sobre isso anteriormente. A ideia de não precisar habilitar o crédito trabalhista no inventário. Responsáveis solidários ou subsidiários. Tomador de serviços. Sócios de limitadas, diretores de SA. Grupo econômico. Só queria comentar com os senhores sobre SA. Verdadeira SA, letra A. Falsa SA, letra B. Verdadeira SA, eu consulto na declaração de imposto de renda da pessoa jurídica e vou identificar lá no final, nas demonstrações contábeis, no final da declaração, ela é grande, a seguinte expressão: companhia aberta. Opa, essa é a verdadeira SA. Mas quando eu consulto a declaração do imposto de renda da falsa SA, companhia fechada. Ótimo. A verdadeira SA é aquela que é uma sociedade de capital. As ações estão no mercado de capitais. João compra e vende ações da verdadeira SA quando quiser, na quantidade que quiser. Mas João não consegue comprar as ações da SA da falsa SA. Porque na falsa SA, o contrato social, que tem o nome de estatuto social, lembrem, ela é uma limitada que está querendo se disfarçar de SA. Então a cota social vira ação, o contrato social vira estatuto, mas é só aparente, porque ela é uma sociedade de pessoas e não de capital. E não é possível haver a transferência de ações, de cotas, senão com a concordância dos demais acionistas, na verdade, sócios. Quando nós estivermos diante da falsa SA, nós vamos tratá-la como uma limitada e vamos, em relação a ela, fazer desconsideração da pessoa jurídica como se fosse uma limitada. Em relação à SA, vamos ter restrições. Por que a limitada é transformada na falsa SA? Para tentar dar aos acionistas, que são os sócios, a proteção que os acionistas têm na verdadeira SA, onde eles não respondem pessoalmente pelas dívidas. Tá? Então, nós temos que quando olhamos para essa questão, olhar com os olhos de raio-x do Superman. É uma verdadeira SA ou é uma falsa SA? Ah, não, consultei aqui na declaração de imposto de renda, companhia fechada, falsa SA. Consulto o estatuto, as ações não estão no mercado de valores, falsa SA. Tá? E assim eu faço a desconsideração em relação aos seus, entre aspas, diretores, tá? Que na verdade são sócios, da mesma maneira que eu faço em relação a uma sociedade de pessoas. Porque, na verdade, a falsa SA é, Rubens Requião, uma sociedade com intuito persone. Importam as pessoas dos sócios e não o capital. Né? E assim a gente consegue perceber que essa manobra é uma tentativa de blindar, chamando o sócio de acionista, a responsabilidade pessoal dos sócios. Pois não. Professor, o senhor já terminou assim, esclarecendo. Eu ia fazer uma pergunta, mas já terminou esclarecendo. Mas, por
porque na questão da falsa ou da verdadeira, a gente vê muito na área do certo, que aqui na 21ª consulta muito a rede certo. Lá tem uma função chamada F4, que você vê se é capital fechado ou aberto. Mas sempre gerou uma insegurança muito grande na hora de bloquear a figura do diretor, da fechada. Muitas vezes esse diretor, ele vinha com um argumento dizendo que era apenas funcionário da empresa, que já aconteceu, e trazer esse argumento. Então, para mim foi esclarecedor porque eles estão no mesmo patamar, simplesmente são sócios, né? A fechada, né? Exatamente, exatamente. Agora, veja que mesmo em relação à verdadeira SA, aquela empresa que tem o seu capital no mercado de valores, os administradores têm responsabilidade pessoal. Isso pode parecer para nós um pouco drástico, especialmente quando nós sabemos que há diretores que não são acionistas, que são apenas empregados. E claro que nós vamos nos haver, nesses casos, com cautela. Mas o diretor empregado não está isento de responsabilidade. Tamanha é a exigência de correção, de exação, que a lei das SAs exige da conduta dos seus administradores. Se fosse uma conversa no bar, é como se o legislador estivesse dizendo: anda na linha, porque senão o trem vai te pegar. Você tem muita responsabilidade como administrador. Você responde pessoalmente. Ah, mas eu não queria essa responsabilidade. Abandona a condição de administrador. Porque a lei atribui a você, como administrador, responsabilidade pessoal. O trem vai te pegar se você não andar na linha. Né? Aqui já falamos um pouco sobre grupo econômico, sucessora sucedida, empreiteiro principal, e agora começamos a conversar sobre penhora de bens. Legião urbana, mudaram as estações. Nada mudou. Mas eu sei que alguma coisa aconteceu, está tudo assim, tão diferente. Folha de São Paulo divulgou ontem umas fotos do Renato Russo, e aí eu me lembrei que ia me encontrar com vocês hoje, com Legião Urbana e com Renato Russo, para falar sobre execução. Né? O que mudou, professor? Desapareceu o absolutamente. O advérbio de modo absolutamente impenhorável desapareceu. Professor, isso significa alguma coisa? Significa. Significa que a opção do legislador, ao suprimir o absolutamente impenhorável, foi de estabelecer relativizações a essas impenhorabilidades. E isso é bom para a execução. Nós vamos ver isso agora, item por item. A regra hermenêutica da nota é de que nós interpretamos as exceções de maneira restrita. Então, quando a lei diz que a pequena propriedade rural trabalhada pela família é impenhorável, eu leio: a pequena propriedade rural é impenhorável quando se é apenas trabalhada pela mão de obra familiar. Porque se houver o concurso de trabalhadores, de empregadores, eu já não considero mais impenhorável, porque como a regra é a penhorabilidade, eu interpreto as exceções de maneira estrita. E aí eu vou penhorar a pequena propriedade rural, que se vale do concurso de mão de obra de terceiros, e não apenas da família. Interpretação estrita. A previsão da lei de executivos fiscais: qualquer bem, exceto os que a lei declare. Vejam, o absolutamente ainda está presente, porque
A LEF é anterior. O artigo 10, eu estudo ele junto com o 30 da LEF. E o 30 é um pouco mais específico, porque ele diz, mesmo em relação a créditos gravados por ônus real, é possível, na execução fiscal, fazer a penhora de bens. Me deem um exemplo de ônus real. Ônus real em relação a imóveis. Ótimo. Hipoteca. Pergunta do concurso. Ônus real em relação a bens móveis. Peguei vocês? Bens móveis. Bens móveis. Penhor. Né? O penhor da colheitadeira, o penhor do trator. A terra hipotecada ao banco, o credor fiscal pode penhorar. O credor trabalhista, portanto, também pode. O trator objeto de penhor, o credor fiscal pode penhorar, o credor trabalhista também pode. É o que estabelece o artigo 30. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros. Quando formos falar da CENIB, vamos falar de bens presentes e futuros. E vamos perceber que a CENIB coloca em perspectiva aquilo que eu chamo de dimensão prospectiva da execução, que tem a ver com os bens futuros. Vou deixar essa questão em aberto. Os bens do devedor na posse de terceiros também são penhoráveis. Os bens alienados em fraude à execução. E aqui começamos a ver rapidamente as hipóteses dos incisos do artigo 833 do CPC de 2015. São impenhoráveis os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntários não sujeitos à execução. A segunda parte do preceito não se aplica à execução fiscal. Consequentemente, não se aplica à execução trabalhista. Então, aquela cláusula que tenha do pai transferindo para o filho, por doação, o imóvel e instituindo cláusula de impenhorabilidade, essa cláusula em relação à execução fiscal é ineficaz, é inoperante, é inoponível. E também é ineficaz, inoperante e inoponível em relação ao credor trabalhista, por força da previsão do artigo 30 da Lei de Executivos Fiscais. Aqui, móveis, pertences, utilidades domésticas. A jurisprudência trabalhista é bem mais rigorosa do que a jurisprudência, por exemplo, doutora Aline, do STJ. Tá? Nós admitimos a penhora de aparelhos de TV, de som, de ar-condicionado, de micro-ondas e de freezer. A jurisprudência do cível é mais rigorosa ao considerar a possibilidade da penhora desses bens. Vestuários, aqui de pouco interesse, mas nos interessa o inciso 4º. Os vencimentos, os subsídios, os salários são penhoráveis. Tá? Por quê? Porque o artigo 833, no parágrafo 2º, estabelece essa possibilidade. Vejam, o disposto nos incisos 4 e 10 do caput não se aplicam à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, vírgula, independentemente de sua origem. Nós poderíamos ler assim, independentemente de sua natureza. Se aquilo que se está executando é uma prestação alimentícia, não importa a origem que ela tenha, eu posso fazer a penhora de salários. Professor, isso vai nos ajudar, então, em relação à execução
nos casos de desconsideração. Sim, vai nos ajudar. Desde que nós nos capacitemos a compreender do que se trata. Prestação alimentícia de qualquer natureza significa que se eu estiver executando uma prestação alimentícia dos alimentos indenizativos da responsabilidade civil, vamos pensar em acidente do trabalho, eu posso fazer penhora de salário. Se eu estiver executando uma prestação alimentícia oriunda do direito de família, pensamos na pensão devida pelo pai ao filho, eu posso penhorar salário. E como o crédito trabalhista é uma prestação alimentícia de origem trabalhista, quando eu estiver executando o crédito trabalhista, eu posso, portanto, penhorar salário. Ou seja, aqui nós temos uma relativização da impenhorabilidade. Eu não posso penhorar salário para pagar uma dívida bancária, mas eu posso penhorar salário para executar um crédito trabalhista. Essa é a novidade, pois não? Bom, aqui a colega levanta uma questão pertinente. A pergunta, que nem todos ouviram, vou reproduzir, é a seguinte: e se a condenação, objeto da execução, for apenas de danos morais, nós vamos continuar dizendo que esse crédito é prestação alimentícia para esse efeito? Tá? Uma resposta jurídica estrito sensu seria uma resposta negativa, tá? Porque a ideia de prestação alimentícia, tá, está ligada à natureza alimentar do crédito, nos remete ao artigo 100, parágrafo 1º da Constituição, né? E o Código trabalha com esta expressão, prestação alimentícia, independentemente de sua origem, seja para a penhora, seja para liberar o credor da prestação de caução no artigo 521, inciso 1º do Código de Processo Civil. Tá? Essa discussão aconteceu no 3º Fórum Nacional de Processo do Trabalho, que aconteceu em Gramado, no mês de junho deste ano. Tá? E lá prevaleceu o entendimento de que, mesmo o crédito de natureza indenizatória, poderia receber a tutela que decorre da interpretação desse parágrafo 2º. Tá? Eu havia apresentado um enunciado, estava num outro grupo, me chamaram, eu fui lá e disse, olha, eu acho que nós não podemos chegar a uma interpretação que leve a esta extensividade. Tá? Mas não fui suficientemente inspirado para convencer a maioria. A maioria entendeu que a ideia de efetividade permitiria passar por cima dessa distinção. Mas eu acho que você tem razão, do ponto de vista jurídico estrito sensu, né? Uma coisa é prestação alimentícia e outra coisa é prestação de natureza meramente indenizatória. Né? A gente poderia pensar, por exemplo, em FGTS. Você tem colocado algum limite percentual para não prejudicar também a subsistência daquele que está dentro do seu... Sim, perfeito, ótima questão. Tem um limite previsto na própria lei, que é 50% do valor líquido, depois a gente vai verificar. Aqui vou pedir licença aos senhores para nós passarmos rapidamente, porque são apenas apontamentos de doutrina. O professor Volney Cordeiro, da 13ª Região, ele escreveu uma obra que eu gostaria de recomendar aos senhores, já está na 3ª edição, pela editora Juspodium, que se chama Execução no Processo do Trabalho. A obra dele é excelente,
ele vai ler a expressão independentemente de sua origem como independentemente de sua natureza jurídica. Aqui, a ideia de revisão da OJ 153 da SDI 2. Aqui a OJ que teria que ser reformada, modificada, adaptada. Aqui, colega Aline, o limite é 50% do valor líquido. Aqui é como se o legislador tivesse estabelecido um tarifamento daquilo que seria, supostamente, o mínimo existencial do executado. Né? Mas percebam, a palavra até 50% significa que nós não vamos fixar a penhora em 50% em todos os casos. No máximo chegaremos a isso num salário de um grande executivo, mas num salário de um trabalhador de patamar remuneratório médio, teremos que trabalhar com um percentual médio. Né? Uma remuneração mais baixa, um percentual bem mais baixo. E quando nós estivermos diante de salário mínimo, me parece, não temos como penhorar, porque aí o mínimo existencial sequer está atendido. Ah? Pois não. A orientação judicial colocou na tela, ela parte da premissa que o crédito trabalhista não está abrangido no conceito da natureza alimentícia. Certo? E aí, quando a gente vai para o CPC novo, ele fala o crédito de natureza alimentícia, independentemente de sua natureza. Aí, a dúvida que eu tenho é justamente como fica esse conflito, porque se o crédito trabalhista para a jurisprudência do TST não é considerado como de natureza alimentícia estricto sensu, então, qual seria a relevância da independência da origem se ele não está compreendido naquela natureza alimentícia ali? Excelente. Mas veja, o Tribunal Superior do Trabalho, na OJ 153 da SDI 2, estava trabalhando, né? Percebam que o verbo está no passado, estava trabalhando com uma distinção, dizendo, em linhas gerais, o seguinte: olha, não é possível penhorar salário, porque só se pode penhorar salário quando o crédito em execução for alimentos do direito de família. Como o crédito trabalhista, embora seja alimentar, não é crédito decorrente do direito de família, essa era uma construção feita a partir do preceito do CPC de 73, então não se pode penhorar salário para executar crédito trabalhista, só quando se tratar de crédito decorrente de direito de família. Quando o novo CPC vem e diz prestação alimentícia, vírgula, independentemente de sua origem, aquilo que o TST enxergava como sendo uma hipótese que permitia a penhora de salário, a saber, quando se tratasse de pensão alimentícia para o filho, agora com o novo CPC, as espécies ficam superadas e se cria um gênero que agora prevalece sobre as espécies. É prestação alimentícia? É. Não importa a origem, não importa a natureza. Autoriza-se a penhora de salário porque a prestação é alimentícia. E nós não vamos nos perguntar se são alimentos indenizativos, se são alimentos do direito de família ou se são alimentos do direito do trabalho. Né? Vamos trabalhar com o gênero prestação alimentícia e vamos riscar a noção de espécies distintas de prestação alimentícia. Né? O Tribunal Superior do Trabalho, de acordo com a doutrina que tenho lido, essa posição é a posição do professor Volney de Macedo Cordeiro, mas é também a posição
do professor Ellison Miessa é no sentido de que esta OJ precisará ser objeto de reavaliação, né? Parece que, de fato, o advento do novo CPC trouxe um elemento jurídico capaz de provocar esta modificação no texto da orientação jurisprudencial. Livros, máquinas, instrumentos indispensáveis ao exercício de profissão significa tutela ao profissional liberal. Não significa que não se possa penhorar bens indispensáveis ao funcionamento da empresa. O professor Wagner Giglio, no seu Direito Processual do Trabalho, diz assim: se nós pudéssemos interpretar desta maneira ampla a impenhorabilidade, nenhuma execução mais seria viável, porque, via de regra, os equipamentos que as empresas têm são necessários à sua atividade, né? Então, a ideia aqui é a tutela do profissional liberal. Eu não posso penhorar a broca do dentista, eu não posso penhorar o estetoscópio do médico, mas eu posso penhorar o frigobar, a TV que fica tocando aquela musiquinha, né, para a gente relaxar antes da hora da consulta, né? Isso eu posso penhorar. Mas aquilo que é indispensável à atividade do profissional liberal, isso eu não posso penhorar. Só que empresa desenvolve atividade econômica e não desenvolve profissão. Então, aqui também a interpretação é estrita. Seguro de vida, materiais necessários para as obras, pequena propriedade rural. Vejam, sem empregados. Porque se usar empregados na pequena propriedade rural, ela não deixa de ser pequena. Mas a impenhorabilidade já não a beneficiará, porque a ideia é que apenas a mão de obra da família seja a mão de obra utilizada. A poupança. A poupança nós vimos, ela passa a poder ser penhorada quando estiver em execução prestação alimentícia de qualquer natureza. Não há nenhum limite para esta penhora. O banco que está executando o mútuo contra o poupador não pode penhorar os 40 salários mínimos. Só pode penhorar aquilo que na poupança superar esse limite. Mas o credor trabalhista, detentor que é de crédito representativo de prestação alimentícia, pode penhorar a poupança na sua totalidade. É como se o legislador, numa conversa na calçada, dissesse: olha, você só pode poupar depois que você pagar as suas dívidas de natureza alimentícia. Enquanto isso, nós vamos penhorar a sua poupança. O legislador estabelece aqui uma hierarquia de valores. Recursos públicos de rara ocorrência. Bem de família. O bem de família foi tido como impenhorável, inclusive para a jurisdição trabalhista. Eu não sei como é que se faz aqui, doutor Bento, na 21ª região, lá na 4ª região, no Rio Grande do Sul, a jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho admite a penhora do bem imóvel de família quando se trata de bem imóvel suntuoso, o bem imóvel luxuoso. Não se tem um outro bem para penhorar, apenas o bem residencial. Mas o bem residencial é um bem suntuoso, o bem é um bem luxuoso. Neste caso, a jurisprudência regional no Rio Grande do Sul relativiza esta impenhorabilidade
para admitir a penhora quando se tratar de bem imóvel de família, cuja característica econômica, pela sua avaliação, revele tratar-se de bem suntuoso. Suntuoso no sentido de luxuoso. Tá? O fundamento são princípios de proporcionalidade, de razoabilidade e de boa-fé, que, fazendo uma avaliação acerca dos valores fundamentais em conflito, trabalha com a aplicação do princípio da concordância prática e tenta contemplar, tanto quanto possível, um e outro valor em conflito. Eu concordo completamente com a jurisprudência. Eu lembro bem que quando houve esse veto com o presidente Lula, né, e o argumento foi que seria uma homenagem ao ex-presidente Sarney, porque tinha sido ele que tinha sancionado a lei do bem de família. Então, com essa possibilidade de penhora, haveria suscetibilidade de Sarney. A que ponto chegamos da influência da política, né? Porque nada se justifica. Né? Nada se justifica. Aqui no Rio Grande do Norte nós temos aqui bem pertinho a casa de um político, que é uma casa gigante. E não se pode. E toda vez eu passo por lá, me lembra, na época eu me lembrava, isso é um absurdo. Né? Quer dizer, ele não faz nem permuta em imóveis, porque se ele trocar por 20 apartamentos, ele só ia escapar um. Então, ele não pode fazer isso. Ele prefere ficar com uma casa que vale uns 10 milhões de reais, gente cheia de dívida trabalhista, gente passando necessidade, o crédito não pode satisfazer. Agora, a reforma judiciária, aliás, foi nela, né, que teve a inclusão do inciso 78 do artigo 5º, né, da Constituição. Foi uma reforma. Foi do judiciário? 2004. Foi em 2004. Então é bem posterior ao veto, porque é um argumento para realmente, por esse argumento de você, agora que você tem, digamos assim, otimizado, maximizada a questão da duração razoável do processo, né, agora por uma perspectiva, inclusive, constitucional expressa, então realmente pode-se caminhar nesse sentido da jurisprudência do seu tribunal. A casa do Wagner Canhedo, na Vara Vasco, está sendo objeto de leilão agora com lastro nesse entendimento. Depois de muito tempo, né, doutora Aline? Depois de muitos anos, quem trabalhou nesse processo foi o nosso colega, doutor Homero Mateus Batista da Silva, que é de São Paulo, da 88ª Vara do Trabalho, um querido amigo e um professor emérito. Mas eu queria só mostrar aqui aos senhores como é que o tribunal lá resolveu, porque o juiz determinou a penhora do imóvel porque reputou o imóvel suntuoso. E o tribunal, julgando o agravo de petição, veja, ideias de bom senso, justiça e moderação. Princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade. Qual era a situação aqui? Era uma dívida trabalhista de baixo valor, que a família não se dignava a pagar, e um imóvel de elevado valor, que identificava um padrão social elevado, compatível com a capacidade de cumprir a dívida. Eu pergunto aos senhores, foi necessário, depois que transitou em julgado, fazer o leilão do imóvel? Não. Mas a execução forçada tem o sobrenome de forçada porque ela é o sucedâneo do cumprimento espontâneo que não aconteceu. Agora, se não puder acontecer o acidente é o praceamento do bem imóvel, o que vai fazer a família? Vai continuar dizendo, eu não vou pagar, porque, embora eu possa, o único bem que eu tenho é bem de família impenhorável. E, como tal, a jurisdição
vai dizer que não pode ser penhorado, né? E eu vou continuar dando o meu calote. Em português, claro, é isso. Quando o juiz diz, não, mas para aí, é incompatível você ter um imóvel deste valor e não pagar uma dívida tão modesta. Vou mandar penhorar sim. Quando o tribunal diz assim, não, e o juiz fez certo, porque trabalhou com princípios de proporcionalidade e de razoabilidade. Tá? Se o tribunal dá provimento ao agravo de petição, aquela execução ia para o arquivo com dívida. Como o tribunal percebeu que, neste caso, ele poderia atuar de uma maneira diferente, ele confirmou a decisão e o processo foi para o arquivo, mas com a dívida paga. Tá? Então, esse debate sobre penhorabilidade do bem de família quando suntuoso é um debate que ainda precisa nos mobilizar. Marinoni escreve a respeito disso no curso de processo civil da Revista dos Tribunais, dizendo, perdemos a oportunidade de relativizar esta impenhorabilidade. Isto gera muitos abusos por parte de devedores. Tá? Então, nós temos vozes autorizadas sustentando esse ponto de vista. Tá? Quem aqui ia fazer uma consideração, doutora Aline? Eu só dizer que, além disso, dá para se utilizar também o artigo 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, que diz que a lei tem que ser interpretada observando os fins sociais a que se destina. O artigo 5º. E considerando, e também uma interpretação sistemática, a tecnologia, me parece, dos dispositivos que tutelam a impenhorabilidade do bem de família, está voltada para a ideia de que é necessário proteger o patrimônio, estritamente necessário para a manutenção do devedor. Então, a partir do momento em que se trata de um imóvel suntuoso, a tutela deixa de existir com lastro nesses dispositivos. A interpretação sistemática e teleológica da impenhorabilidade do bem de família permite a relativização desse dispositivo, ainda que o artigo não traga essa limitação. Na verdade, o dispositivo, originalmente, tinha uma previsão de relativização nesse parágrafo único. Esse parágrafo único, entretanto, foi objeto de veto. Mas aqui já havia a ideia de relativização. O que faz a jurisprudência do TRT da 4ª Região e de outros regionais? Retoma, com fundamentos muito semelhantes, a ideia que possivelmente estava na consideração do legislador nesse parágrafo único. Tá? E agora nós temos esse argumento adicional, que é a supressão do advérbio de modo absolutamente impenhoráveis, que já não existe mais no sistema do CPC de 2015. Não sei se os senhores já enfrentaram aquela situação em que o imóvel tem dúplice finalidade. Ele é residencial, na parte de cima, e comercial na parte de baixo. A jurisprudência do STJ, trabalhando com a ideia de que o bem imóvel, sendo um todo indivisível, não poderia ser dividido e que, portanto, haveria de prevalecer a ideia de que o bem é fundamentalmente para a moradia, não tem admitido esse tipo de penhora. Lá na nossa jurisdição, nós temos feito a penhora da parte comercial. E levamos a leilão a penhora da parte comercial. Mas, na verdade, não chegamos a levar a leilão. Não precisa fazer o leilão. Porque antes do leilão, para não perder o imóvel, o devedor dá um jeito de pagar.
Tá? Mas lá nós trabalhamos com esta ideia. A parte destinada à moradia é impenhorável. A parte destinada ao comércio é penhorável. Tá? Temos trabalhado com essa ideia. Pois não. Professor, nas consultas de imóveis da CEMUT, na ficha do imóvel, tem se percebido isso, ele é residência na origem, quando a prefeitura vai fazer o recadastramento do IPTU, aí muda a classificação. Então, aquilo que é residencial, na observação do campo, tem fins comercial. Então, ali eu penso que já é um elemento de sustentar a penhora daquele imóvel que antes era residência e hoje passa a ser comércio. Estou apenas dizendo, enfatizando que nas consultas da CEMUT aparece essa marcação do imóvel, que hoje está sendo usado para fins de comércio. Perfeito. É Jácio, né? Jácio, e uma ideia também que pode ser útil é, no caso concreto, determinar que o oficial de justiça faça uma certidão de constatação do uso dado ao imóvel. Se tem placa com logotipo, se tem placa com o nome de fantasia numa das partes do imóvel, né? O tipo de estrutura interna com prateleiras, com expositores, né? Para permitir melhor identificar a natureza comercial, de serviços, industrial de uma das partes do imóvel, pode também subsidiar tanto ao juiz de primeiro grau quanto ao Tribunal Regional do Trabalho, no julgamento do agravo de petição, a identificação de um imóvel que tenha natureza dúplice, eventualmente. Né? Uma vez nós tivemos um caso lá na Vara do Trabalho, o assistente de execução chegou assim, Jácio, e me disse assim: doutor, estou pensando em determinar ao perito engenheiro, ele é engenheiro do trabalho, mas formado em engenharia civil, que diga se é possível adaptar o imóvel para uso separado do andar de cima e do andar de baixo. O que o senhor acha? Diz assim, gostei, pode nomear o perito. E aí o perito vai dizer, olha, basta fechar tal porta e colocar uma escada externa que deve custar mais ou menos R$3.000, que as duas unidades, piso inferior e primeiro piso, se tornam completamente independentes. Tá? E com base nisso, nós fizemos a penhora, o tribunal confirmou a decisão, e com base nisso, na iminência do leilão, a dívida acabou por ser paga. Então, essas situações vão nos exigir exame caso a caso, uma atenção especial, uma diligência do oficial de justiça, tá? Porque às vezes nós não temos um outro bem a penhorar. Pois não. Ah, sim. Ok. Doutor Bento me avisa que está na hora do nosso intervalo. Quanto tempo, doutor Bento? 15 minutos? Ok.